Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Opção. Mais uma vez com vocês, eu, Ricardo Lima, mandando um conteúdo, falando um pouquinho dessa belíssima trajetória da equipe do Volta Redonda. Para quem não acompanha o Brasileirão da Série C, o Volta Redonda está muito bem. Volta Redonda está disputando a Série C, mas com reais possibilidade de subir para B. Um belíssimo trabalho desenvolvido. E com isso, a gente crê que esse ano o Volta Redonda não bate na trave, não. O Volta Redonda já vem disputando a Série C do Brasileiro há muito tempo. E esse ano as condições me parecem mais tranquilas para a equipe do Volta Redonda subir. Tem sempre feito boas campanhas, sempre chegando, mas no final acaba tendo um pequeno deslize e o Volta Redonda não consegue subir. Isso nas versões anteriores. E a gente sabe o quão é importante subir para B, né? Porque a CBF injeta recursos. E a injeção de recursos dá um alívio financeiro de gestão e permite formar times competitivos. Tanto a Série C quanto a B são torneios, são campeonatos em que a CBF ela tem uma cota destinada aos clubes que participam. A Série C, menos, claro, obviamente, a série inferior a B e a B mais ainda. A gente vê muitos clubes do interior paulista, Mirassol, por exemplo, disputando a B. E, diferentemente da cidade do Rio de Janeiro, que a gente só vê os 4 grandes clubes disputando a A, seria interessante que nós tivéssemos um representante na Série B, para a gente torcer, para a gente acompanhar. E a gente gostaria imensamente que esse objetivo ele seja alcançado pela equipe do Volta Redonda. Isso não está longe de acontecer, não. Nós tivemos também, para fazer uma análisezinha da chegada da Portuguesa. A Portuguesa estava na D, está na D ainda, permanece. E no último jogo, almejando subir para C, acabou perdendo o seu último jogo para a equipe do Caxias. Bastava uma vitória simples e a coisa acabou se contrapondo. A equipe da Portuguesa perdeu o último jogo num pênalti, no último minuto da partida, perdeu para a equipe do Caxias por 1-0. Como eu disse, bastava uma vitória simples, um único gol, e a campanha da Portuguesa foi muito boa. Belíssimo trabalho da diretoria, da supervisão, estava a cargo do André e fez um belíssimo trabalho. Mas são coisas do futebol. Mas está trilhando o caminho certo. A Portuguesa também, que é um clube bem gerido, tem uma situação, diríamos assim, bem administrável, sob o ponto de vista de receita. É um clube que já está ali na Série A, na elite do futebol carioca há muito tempo e se mantém, graças à boa estrutura que tem. Seu estádio, inclusive, vai sofrer uma reforma. No entanto, acabou morrendo na praia. Mas não morreu na praia pejorativamente, não. Ano que vem a gente tem fé que a equipe da Portuguesa ela suba da D para C. E quem está mais próximo de acalentar esse sonho, que já vem buscando há muito tempo, que permanece na C por muitas versões, é a equipe do Volta Redonda. Para quem não sabe, o campeonato da Série C está na sua fase praticamente final. Acredito que mais uns 2 meses nós já tenhamos, ou menos até, os classificados que vão ascender à Série B. E o Volta Redonda está muito bem. Hoje a configuração são 2 times, 4 times em cada grupo.
sendo que no grupo do Volta Redonda nós temos o Paysandu em primeiro lugar, Volta Redonda em segundo, Botafogo da Paraíba em terceiro e Amazonense em quarto lugar. Já aconteceram 3 rodadas dessa fase final, faltando 3 jogos, dos quais a equipe do Volta Redonda jogará 2 jogos em casa. O último jogo do Volta Redonda perdeu para a equipe do Amazonense. A Amazonense é uma equipe do estado da Amazonas, para quem gosta de curiosidade, quem está lá exercendo um cargo de dirigente é o Ibson. Ele mesmo, o Ibson, que acabou sendo jogador da Amazonense, pendurou as chuteiras por lá e assumiu, fazendo um belo trabalho como dirigente na equipe do Amazonense. E tem como grande referência o atacante Sassá, que também figurou no nosso Rio de Janeiro, foi revelado pelo Botafogo, um atacante de qualidade, jogou no Cruzeiro, jogou em bons clubes e hoje está muito bem. É a referência diária e fazendo muitos gols pela equipe do Amazonense, é ídolo lá. No jogo de sábado, jogando nos domínios do Amazonense, a equipe do Volta Redonda perdeu por 2-0. 2 gols, inclusive, marcados pelo próprio Sassá. Sassá faltou dos 2 gols. No entanto, como era de se esperar, o jogo poderia ter tido a melhor sorte para a equipe do Volta Redonda. Mas o Amazonense, jogando em casa, partiu com força, partiu com toda a vontade para liquidar a fatura. Pressionou, esteve melhor no início da partida, esse sendo, portanto, o panorama do jogo, e conseguiu fazer o seu gol e depois houve um certo equilíbrio na partida. E o Volta Redonda teve algumas boas chances que poderia ter empatado o placar. No segundo tempo, o jogo se manteve equilibrado e, todavia, a equipe do Amazonense conseguiu fazer mais um golzinho e, portanto, liquidou o jogo em 2-0. Mas não tem nada perdido para a equipe do Volta Redonda, não. Volta Redonda, que tem alguns jogadores conhecidos do nosso futebol, o Wellington, lateral direito, que teve passagem pelo Fluminense, Flamengo, e já havia jogado na equipe do Volta Redonda, voltou a jogar, hoje está ali como um dos jogadores mais experientes. Tem o Bruno Barra, um meio campo, a gente já o conhece, todo cariocão, ele está sempre ali vestindo a camisa do Volta Redonda, e o Caio Vitor. E a gente sabe, né, as coisas, a equipe do Volta Redonda subindo para B, aí vê a injeção de mais dinheiro. E com isso a equipe do Volta Redonda poderá ser reforçada para a disputa da B. É o que todos se almejam. E o Volta Redonda tem um grande aliado, que é fazer seus jogos no Estádio da Cidadania, que é um estádio que tem uma boa capacidade de público, é um estádio que vira e mexe está sempre apoiando os grandes clubes do Rio de Janeiro, que quando não podem jogar nos seus campos principais, das quais o Maracanã, que abriga os jogos do Flamengo e do Fluminense, o Botafogo é mais difícil, porque já tem o seu próprio campo, que é o Engenhão, costumam fazer seus jogos no Engenhão. E o Vasco teve um problema recente aí de punição pela CBF aplicada pelo Tribunal de Justiça de Futebol e fez alguns jogos lá no campo do Volta Redonda. E o Flamengo vira e mexe, o Fluminense também vira e mexe, faz jogos no Estádio da Cidadania, não é o campo do Volta Redonda, o Estádio da Cidadania, que pertence ao poder público, e tem um alinhamento direto com o Volta Redonda. E o nome Cidadania, para quem não sabe o porquê desse nome, é porque lá eles desenvolvem programas sociais. Nós temos polos de educação, assistência social, ainda tem uma academia para as pessoas de idade plena, onde se ensina matemática, português,
Portanto, esse nome, ele tem essa relação direta com esse chamamento social. E esse ano, portanto, está muito próximo essa realidade para a equipe do Volta Redonda. Existem 3 jogos ainda para finalizar o campeonato. 2 jogos jogando em casa. O Volta Redonda vai enfrentar, seu próximo jogo é contra o próprio Amazonense, de quem havia perdido por 2-0, só que dessa vez vai ser no seu campo. Vai enfrentar também a forte equipe do Paysandu, que eu acho também que se classifica em casa, sendo que o Volta Redonda empatou em 1-1 jogando no estádio do Papão do Curuzu. Sendo assim, eu acredito que com 2 vitórias, caro ouvinte, 2 vitórias, a brava equipe do Volta Redonda, ela acalenta o seu sonho. Ela concretiza esse sonho acalentado que vai realmente alçar a equipe do Volta Redonda da Série C para a Série B. É o que todos nós almejamos. E vocês que nos estão acompanhando a Série B, a Série C, a Série D, seria para nós maravilhoso que a gente possa contar ano que vem, no próximo ano, com a equipe do Volta Redonda disputando a B. E quem sabe, né, despertar até o interesse de um mandatário, de um grande empresário, de uma SAF, para que o nosso futebol carioca, não fique somente restrito às 4 grandes forças, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, e sim também a equipe do Volta Redonda disputando a B. Conta com a minha torcida, estou acompanhando, eu que sou da imprensa, acompanho e fazendo ali ombreado com toda a torcida do Sul Fluminense, lá do Voltaço, que está aí muito convicto que esse ano as coisas acontecerão. Então são essas informações que eu trago para vocês, caros ouvintes da nossa Rádio Opção. Bom dia, Rio. Bom dia, Brasil.